Bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Meus irmãos, terminar bem a vida cristã, terminar bem a nossa jornada, demanda algumas coisas importantes. Carta aos Hebreus, uma carta escrita a uma igreja não muito diferente da igreja moderna, não muito diferente de nós que servimos a Deus hoje. Capítulo 12 de Hebreus, dos versos 14 até o verso 29, traz algumas coisas importantes que nós precisamos fazer se quisermos terminar bem a nossa jornada. Olha, a primeira delas é dos versos 14 ao 17. O escritor do livro dos Hebreus diz que se quisermos terminar bem a nossa jornada, nós precisamos tomar 4 atitudes fundamentais. A primeira delas é na questão da paz. Ali diz que nós precisamos ter paz com todos ao redor. Sempre vai depender de mim, sempre vai depender de você. Às vezes nós achamos que ter paz com as pessoas depende delas, mas quem tem maior conhecimento tem maior responsabilidade. Então é fato, depende de cada um de nós para ter paz com as pessoas. Depende de como você se conduz. A segunda é a santificação, que determina o princípio da separação, que é um princípio pouco levado em consideração nos nossos dias. O crente moderno, ele quer ser igual às outras pessoas. A única diferença é que ele mudou de religião. Ele servia a Deus numa igreja ou em igreja nenhuma, né? Ele achava que servia a Deus e agora ele está numa igreja dita evangélica. Não, mas não é isso. A santificação é uma exigência para que nós possamos ver o Senhor, e esta santificação ela determina separação de tudo aquilo que Deus abomina. É impossível nós servirmos a Deus e mantermos práticas, pensamentos, atitudes que Deus abomina. A terceira delas, né, é o coração livre de pecado. Ou seja, um coração livre de amargura. Precisamos entender isso. A paz, a santificação e o coração livre são 3 detalhes dentro dos versos 14 ao 17 e dentro daquelas 4 atitudes que nós precisamos tomar. Então, a primeira delas, tomar essas atitudes aí. Paz com todos, santificação e coração livre de amargura. E a quarta delas é um coração isento de sujeira e de ganância em dias tão difíceis, né? Hoje as pessoas fazem tudo para obter o que querem. É impressionante, na conversa que Satanás teve com Deus, narrada lá no livro de Jó, num ponto lá do capítulo 2, Satanás disse para Deus assim: olha, o homem dá o que tem pela sua vida, pele por pele. O homem dá o que tem pela sua vida. Por isso que muitas pessoas negociam a sua vida por conta de bens que querem adquirir. Então, dentro desses versos, entre o 14 e o 17, você encontra aí 4 atitudes práticas, se eu e você quisermos terminar bem a nossa carreira. Seguir a paz com todos, seguir a santificação, ter um coração livre de pecado e amargura, e ter um coração isento de sujeira e de ganância. Depois nós chegamos aos versos 18 a 24. Né? O autor diz que nós precisamos compreender o que nos diferencia diante de Deus. Né? Porque o que acontece? Nós não estamos hoje limitados pelos horrores que cercavam o Monte Sinai. O povo não podia tocar o monte, não podia subir ao monte, sequer pensar, olhar para Deus. O medo e o pavor eram o que norteava aquele povo diante de Deus. Porém, conosco é diferente. Sabe por quê?
por causa do sangue do Cordeiro, por causa de Jesus. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele olha por meio de um filtro, de uma lente, né, pela qual Ele pode nos enxergar, que é a lente do sangue de Cristo. E quando nós olhamos hoje para Deus, olhamos através da mesma lente. Deus nos enxerga banhados no sangue de Cristo. Aí nós encontramos algumas respostas. Tenho certeza, talvez não todos, mas alguns de vocês já devem ter perguntado por que é que Deus não pune imediatamente os erros que as pessoas cometem. A gente diz assim, que as pessoas cometem, não que nós cometemos. Mas eu amplio essa questão. Por que Deus não nos pune imediatamente quando nós cometemos algum pecado ou algum erro? Sabe por quê? Por causa do sangue e da sua longanimidade. Essa longanimidade de Deus, essa letargia em punir o erro, é um tempo que Deus está dando para mim e para você, para nós nos arrependermos, para nós chegarmos à conclusão de que fizemos algo que não devíamos. Evidente que se passar esse tempo e nós não entendermos o que Deus está fazendo, sim, receberemos uma punição muito grande, reservada para todo desobediente naquele grande e terrível dia do Senhor. Ainda há um terceiro momento dentro do texto de Hebreus 12, que o autor diz que nós precisamos ter consciência do perigo que nos cerca, se a gente for negligente, diz o verso 25. Ali ele afirma que nós não escaparemos se não atendermos ao que fala conosco dos céus. Não escaparam quem desprezou aqueles que os repreendiam na terra. Né? Ou seja, todos aqueles que desprezaram a palavra dos profetas morreram, foram aniquilados. E nós não vamos escapar, porque hoje nós somos advertidos diretamente do céu, mediante a palavra de Deus plenamente revelada que nós temos nas mãos. Então, se não escaparam aqueles cujos profetas chegavam no meio deles e diziam, olha, assim diz o Senhor, e eles eram rebeldes e Deus então os punia, o escritor do livro dos Hebreus diz que nós também não vamos escapar, se nós não levarmos em consideração quem nos adverte hoje dos céus. Também há uma promessa dentro desse verso 25, uma certeza terrível. Ali o autor diz que Deus abalará a terra e o céu de forma definitiva. Pedro, quando escreve a sua carta, a sua segunda carta, ele aponta lá no capítulo 3 um fato interessante que hoje se repete. Olha para você ver como as coisas são atuais. Por volta do ano 65, quando Pedro escreveu a sua carta, 65 a 70, o povo já estava desanimado de esperar Jesus. Já comentavam entre eles, desde que os pais dormiram, nós ouvíamos falar que Jesus vai voltar. Há quanto tempo você ouve dizer que Jesus vai voltar? Acredito que durante todo o tempo em que você segue o Senhor como cristão. E até agora ele não voltou. Mas Pedro afirma lá que os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados para fogo no dia do juízo em que Deus irá trabalhar com a terra. E por último, meus amados, nós precisamos entender que Deus, mais uma vez, vai tratar com esta terra desta forma nos versos 26 até o verso de número 29. Que tratamento será esse? Será um tratamento final, tratamento de uma vez por todas. Ele vai substituir as coisas transitórias, essas passageiras, por outras eternas. A necessidade de um serviço dedicado, apurado, por causa de quem nós servimos. Nós servimos a Deus, né? E se servimos a Deus, precisamos fazer isso com toda a dedicação. Porque aquele que fez a promessa, a Bíblia diz, que é fiel. Deus irá abalar a terra de uma vez por todas. Tirar aquilo que hoje é passageiro, substituir por algo que é
eterno. Então, eu quero deixar hoje para você esta palavra. Queremos terminar bem a nossa vida. Queremos ter tranquilidade para terminar a nossa vida. Então, vamos tomar essas 4 atitudes dos versos 14 ao 17. A paz com todos, coração livre de amargura, livre de pecado e a santificação. Precisamos compreender o que nos diferencia diante de Deus, ou seja, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aponta para a nossa justificação diante de Deus. Precisamos ter consciência do perigo que nos cerca. Não podemos ser negligentes com a palavra que ouvimos, porque aqueles que ouviram a palavra dos profetas e não atentaram, morreram. E nós? E hoje ouvimos o Espírito Santo falando conosco. E por último, entendamos que tudo vai ter um fim e que este fim está próximo. Deus abençoe a sua vida, guarde o teu coração, tenha um bom dia, pense nisso, em breve Jesus voltará.